Eu queria te convidar a abrir o livro de Ruth, e eu vou fazer um pano de fundo dentro daquilo que eu já ministrei, para que nós possamos compartilhar. Então, livro de Ruth, capítulo de número 1, verso número 1, diz o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quileom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e eles ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quileom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Até aqui. O que nós estamos vendo aqui é consequência de pecado. Toda maldição, ela é um alerta de Deus. A maldição não é o fim, ou pelo menos o propósito da maldição não é o fim, mas a maldição é o meio. Porque quando Deus, Ele repreende, quando Deus, Ele exorta, quando Deus, Ele disciplina, Ele não disciplina para matar, mas Ele disciplina, Ele restringe, Ele fecha a madre, Ele fecha o céu, para que nós venhamos nos arrepender. É claro que o resultado final de permanecer em maldição vai gerar morte completa. Se você hoje peca, você não vai direto para o inferno porque você pecou. Se você peca hoje, não abre um buraco hoje no chão e de repente você desce direto, você diz: gente, o que eu estou fazendo? Não, você está indo para o inferno porque você pecou. Esse conceito da maldição nos traz a ideia que Deus, Ele pode usar situações adversas. Deus, Ele pode fazer a chuva cessar e parar. Deus, Ele pode fazer com que coisas ruins venham acontecer na nossa vida. E ainda no final nós entendermos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O próprio Deus, Ele pode dizer para você que esse emprego não é seu, e arrancar esse emprego de você. Mas por alguma razão, por algum propósito, Deus, Ele faz isso. Deus, Ele não trabalha com você como um pai mau. Deus, Ele não vai tirando de você tudo para ver você triste. Mas Ele não quer perder você. Ele está disposto a ver você passando por privações, mas que você não se desligue, se afaste ou vire as costas completamente para Ele. O nosso irmão, que caminhava bem próximo, Luciano Subirá, ele falava sobre o agir invisível de Deus. Quem já ouviu o Luciano falar sobre isso sabe. Deus, Ele tem a maneira invisível dele de agir, os meios dele de agir. Já o nosso irmão Cote, que também caminha conosco, ele traz essa ideia. A maldição, ela é esse processo de Deus. Contudo, nós sabemos que permanecer em pecado, que permanecer em desobediência, isso vai gerar morte eterna para você. Eu precisava fazer essa introdução para você entender, porque eu quero falar sobre um lugar perigoso de permanecer. O resumo, o enredo da aula passada, da primeira aula, é que esse homem chamado Elimeleque, que tinha por identidade ser semelhante ao Altíssimo, ser semelhante ao rei, esse homem Elimeleque, ele nasceu para cumprir um propósito. Ele devia ser alguém em meio a uma geração que seria a diferença, ou faria a diferença. Cada um de nós nasceu com um propósito. E no Antigo Testamento, nomes, eles identificam propósito ou realidade espiritual que as pessoas estavam vivendo. Se você examinar os nomes, e aqui nós não vamos fazer uma seita em cima disso, nós não vamos criar uma crença em cima disso, mas vale a pena você olhar nomes no Antigo Testamento e ver o significado desses nomes e perceber se aquela pessoa viveu o propósito para o qual o nome dela foi dado.
Há pessoas que receberam o nome de Icabô. Há pessoas que receberam o nome de Davi. Há pessoas que tiveram o nome mudado para que o propósito fosse cumprido, como Abraão. Deixa de ser pai exaltado para ser pai de nações. Então o nome no Antigo Testamento é muito importante. E Elimeleque traz esse sentido, alguém que viveria para se tornar referência em sua geração. Que geração? O período dos juízes. E nesse período dos juízes, cada um fazia o que achava melhor. Esse é o contexto do texto de Ruth. E aí, na aula passada, eu falei sobre um homem chamado Mica. Esse homem, ele se encontra, com alguém que tinha as mesmas ambições, os mesmos propósitos. E o que eles fazem? Eles estabelecem juntos um levita e esse homem. Eles estabelecem um lugar de idolatria, um lugar de adoração a outros deuses. Eles deixam o ministério, eles deixam a obra de Deus para agora viver suas vontades, viverem os seus planos, cumprir aquilo que eles desejavam. Vem cá, meu amor, vem cá, por favor. Eu quero ofertar na sua vida algo. Aleluia. Gente, marido bom faz assim, ó. Aleluia. Aleluia. Não estava nada ensaiado, tá? Então, eles deixam o centro da vontade de Deus para agora viver uma vida melhor. E o que me fez pensar durante esse período, quantos pastores, músicos, adoradores estão deixando o centro da vontade de Deus? Uma vida simples, uma vida de cruz, de abnegação, para viver sonhos pessoais. Isso pode custar muito. E mesmo com esse mau exemplo, nós vemos que Deus traz juízo para Israel. Elimeleque, quando começa o livro de Ruth, sabendo de todo o contexto do meio que ele estava vivendo, conhecendo a história do levita, conhecendo a história de Mica, conhecendo os maus exemplos, ele mesmo assim, ele decide sair de Belém, ele decide sair do centro da vontade de Deus, ele decide sair da casa do pão para mudar para Moabe. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa manhã ou nesse dia de hoje. Eu queria que você abrisse comigo agora nesse contexto. Nós vamos ler outros textos para a gente entender. E eu queria que você abrisse Jeremias capítulo de número 11. Jeremias capítulo de número 11. Moabe, um lugar perigoso para permanecer. Jeremias 11, verso de número 1 diz: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras dessa aliança, fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, diz eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança que ordenei aos vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo eu vos mando, assim vos sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos seus pais, para dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Olha o que Deus está falando com Jeremias, de que a terra que manava leite e mel, ela era boa, ela tinha provisão, que ela teria abundância, mas que amaldiçoado seria aquele que quebrasse a lei. Amaldiçoado seria ele e a terra.
O que nós estamos vendo aqui? Que a maldição vem como consequência da desobediência. De modo semelhante, a bênção vem quando nós estamos em obediência. E a pergunta que eu quero te fazer pensar nessa manhã é: você está no lugar certo? Você hoje, aos seus 40 anos, 25 anos, 18 anos, 60 anos, você está no lugar certo. O que significa? O espaço físico que você está habitando, a cidade que você está morando, o que você está fazendo, você tem convicção para dizer que esse é o tempo que Deus separou para você estar aqui. O escritório da MCM pode ser maldição para sua vida. A igreja que você está congregando pode ser maldição para sua vida. Se não é lá que Deus quer você. Moabe é um lugar onde os prazeres se encontram. Eu preciso trazer luz na sua mente o que é Moabe. Moabe, irmãos, é um parente que não é parente. Moabe é uma espécie de cunhado. Sabe aquele tipo de gente que parece que é parente, mas não é parente, que só dá dor de cabeça? Eu preciso trazer reflexão para você. Porque um dia, um homem chamado Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus. Deus disse para ele: cara, eu vi o seu coração, eu estou vendo as suas motivações, e em meio a todo esse povo, em meio a todas essas pessoas, eu encontrei você. E eu quero te fazer um desafio. Se você me obedecer, se você caminhar segundo as minhas direções, segundo a minha palavra, eu vou te abençoar, e eu vou realizar os sonhos que eu tenho colocado no seu coração. Eu vou te fazer um pai de nações, e eu vou abençoar todas as famílias da terra através da sua vida. O que eu exijo de você é somente uma coisa: obediência total. Abraão ficou feliz porque estava ouvindo uma voz estranha, uma voz que ele nunca tinha ouvido. Ele estava ouvindo o céu falar, e ele disse: eis-me aqui. E ele decide obedecer, ele decide caminhar, ele decide seguir essa voz. E ele vai, errante, para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, você não precisa saber onde, como, quando, de que jeito, quanto que vai entrar. Você precisa obedecer a voz de Deus. E Deus tem um jeito estranho de trabalhar a nossa fé. Ele diz parte da história para ver se nós vamos caminhar, e o próximo passo ele só vai dizer depois. Só que muita gente diz assim: não, Deus vai me levar para a Índia, mas eu vou fazer o orçamento. Deus vai me levar para a Índia, mas eu quero saber exatamente quanto eu vou gastar. Eu quero saber exatamente o que Deus quer de mim. Eu quero saber quanto tempo que eu vou ficar, onde que eu vou morar. Você não vai nunca para missões. Você nunca vai viver a vontade de Deus. Porque se eu não tiver errado, nos últimos 6.000 anos, Ele não trabalhou do seu jeito. Ou Ele diz para ficar, ou Ele diz para ir. Só que nós queremos fazer a vontade dEle do nosso jeito. Nós queremos ser rotulados como homens e mulheres de Deus obedientes, mas fazendo as coisas do nosso jeito. E tem gente que diz: não, mas Deus me conhece, Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe como que eu trabalho. Deus Ele quer fazer a vontade dEle através da sua vida. Você pode dizer amém? Então, quando você ouvir a voz falar com você, obedeça. Pastor, mas o senhor sabe que... Ele sabe que você precisa. Antes que a palavra saia da sua boca, Ele já conhece o seu coração. Alguém está me entendendo? Eu creio que muitos de vocês irão às nações da terra.
mas não é do seu jeito, é do jeito dele. Só que aí, o Abraão, ele teve uma ideia. Ele começou a agregar gente que Deus não chamou. E quantas vezes a gente faz isso? Deus fala com a gente, e a gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor vivam o que Deus mandou a gente fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: tira da sua vida todo agregado. Deus não tem compromisso com agregado. Não, pastor, o senhor não está entendendo. É porque se essa pessoa não for, eu não consigo, então não vai. Porque Arão só deu dor de cabeça. Moisés disse: ó, eu sou gago, eu preciso de um agregado. Ó o resultado, bezerro de ouro. Os agregados geralmente dão problema. Deus te deu uma palavra, viva essa palavra, morra por essa palavra. Se as pessoas tiverem uma palavra de Deus para te seguir, é totalmente diferente. Mas o grande problema é que Deus fala conosco e nós começamos agora a querer ser pregadores antes de viver essa palavra. Se Deus mandou você ir para uma nação, vai, viva lá, morra lá. E através da sua vida, através daquilo que você está vivendo lá, Deus pode levar pessoas para se encontrar com você lá. Mas Deus está falando com você. Cabeção de Jesus. Aí, Abraão diz: tem uma palavra. E ele começa a pregar ela, eu acho. E aí ele chama o Ló. Em inglês é interessante porque Ló, eu vou inventar essa piada agora, tá? É horrível. Mas Ló, em inglês é Lot. E Lot, se eu não estiver enganado, o Sandro está ali, é sorte. É isso mesmo? Lot é sorte? Então funcionou a piada. Por quê? Porque ele tenta a sorte, levando alguém que Deus não mandou. Para de tentar a sorte. Não, eu vou levar porque pode ser que dê certo. Eu vou levar porque pode ser que me ajude. Eu vou levar porque pode ser que precise. Jesus disse que quando os discípulos iriam para a missão, eles não tinham que levar nada. Nem capa reserva, nada. Eles tinham que apenas ir. Deus está nos chamando para viver a vontade dEle. O tempo está próximo. Jesus está chegando, essa é a hora. E você precisa caminhar nisso. Se você entendeu, diz amém. Beleza. Aí, ele tenta a sorte. Abraão, com uma palavra de Deus, leva agregado. Qual que é o resultado de levar quem Deus não mandou? Confusão. Confusão. Qual que é o resultado da confusão? Divisão. Por que muitos pastores estão dividindo a igreja? Porque estão tendo uma palavra de Deus e estão querendo começar com a igreja pronto. Deus te deu uma palavra para abrir uma igreja, então você não precisa levar membro, você vai começar uma igreja. Tem muito pastor Vinícius, que quer começar a igreja com 100 pessoas. Glória a Deus por isso. Mas Deus mandou fazer assim. Tem que ser desse jeito. Tem que levar. Cuidado com os agregados. Então, Abraão tem uma boa ideia, agrega Ló. Ló começa a caminhar com ele. Eles prosperam. Vem a confusão. Quando vem a confusão, eles tiveram que dividir. Veio a divisão. E aí, nós começamos a ver a essência de Moabe. Qual é a essência de Moabe? Uma boa ideia que não é direção de Deus. Moabe não começa com Ló. Moabe começa com Abraão. Alguém que tinha uma palavra, tendo boas ideias que não são de Deus. Em outras palavras, tentar melhorar o plano de Deus. Depois lá na frente, nós temos o segundo fundamento de Moabe. Qual que é o segundo fundamento de Moabe? Quando há divisão, Abraão corrige a rota. E ele diz: olha, Ló, eu te trouxe, eu sou um homem maduro,
eu te pus em mais lençóis, eu assumo a responsabilidade. Meu irmão, está faltando o homem hoje no Brasil que tem coragem de assumir a responsabilidade. Eu estou falando para os homens mesmo. Por quê? Porque a essência de Adão, a essência adâmica, é botar a culpa na mulher, é botar a culpa no vizinho. Mas eu creio que Deus está restaurando o sacerdócio dos homens nesse dia, e está levantando homens dispostos a assumir responsabilidades. A culpa do fracasso do seu lar é sua, homem, não é de sua mulher. A culpa da miséria que vocês estão vivendo é sua, homem, não é da sua mulher. Não é porque a sua mulher gasta muito, é porque ela não tem um marido que é homem de Deus. Eu queria ouvir um amém dos homens. Aí Abraão bate a mão no peito e ele diz o seguinte: olha, presta atenção, olha o que Abraão diz. Abraão diz o seguinte, ele diz: pode escolher o lugar que você quer ir, porque eu tenho uma palavra de Deus e eu vou continuar caminhando por ela. O que Ló escolhe? As Campinas Verdes. Segundo a essência de Moabe, escolher o que é melhor aos olhos naturais do que escolher a vontade de Deus. Nós temos o segundo fundamento de Moabe, o caminho mais fácil. Olha para a pessoa que está perto de você, de verdade, diga para ela: nunca escolha o caminho mais fácil. Eu estou olhando para alguns rostos aqui, e querendo ou não a gente vem. Eu conheço algumas pessoas que elas sempre escolhem o caminho mais fácil. É terrível. Você já viu gente assim? Ele sempre quer o caminho mais fácil. Ele quer o atalho. Tem gente que gasta tempo pensando para fazer a escolha mais fácil do que realmente arregaçar as mangas e trabalhar e pagar o preço. O que Abraão faz? Abraão corrige a rota e diz: eu vou ficar com aquilo que é vontade de Deus, independente que seja deserto. E Ló, eu deixo você escolher. Ló, natural, tenta a sorte, ele vai para as Campinas Verdes. O que Ló não sabia é que o caminho largo sempre leva para a perdição. O que Ló não sabia era que a porta larga, o caminho largo, sempre vai levar para a perdição. O caminho mais fácil sempre vai te levar para longe da vontade de Deus. Alguém está me entendendo? Então, Ló segue, e de trás das Campinas Verdes ficava Sodoma e Gomorra, um lugar de prisão espiritual. Escolher o caminho mais fácil levou Ló a gerar a sua família, os seus filhos, o seu patrimônio em uma terra de imoralidade. Aí, você conhece o desfecho da história. O desfecho da história é que Abraão intercede por Ló, para que Ló não fosse destruído, ele e a sua família, lá na terra da imoralidade. O que eu entendo, abrindo parêntese, a oração pode salvar vidas. A oração tem poder para salvar vidas. A intercessão pode tirar alguém do mais terrível abismo e trazer essa pessoa para a vida. Não pare de orar pelas pessoas. Você pode dizer amém? Então, Deus ouve a oração de Abraão e ele resgata a Ló de Sodoma. E aí nós temos o terceiro fundamento de Moabe. A mulher de Ló olha para trás e é consumida. Significa pessoas que tiveram direito à graça, mas elas estão tão enraizadas no mundo que elas vão morrer mesmo. Tem gente que está dentro da igreja, já experimentou da graça, experimentou o livramento, mas vai ficar aqui durante a tribulação e vai morrer.
e vai morrer sem Deus. A mulher morre, Ló sobe para as montanhas e fica sozinho com as suas 2 filhas. Eu preciso ser muito cirúrgico aqui, para você entender o que eu quero falar para você. É possível ser virgem naturalmente e pervertido emocionalmente. É possível ter ainda marcas da sua virgindade no seu corpo, mas a sua cabeça ser totalmente pervertida. É possível estar na igreja, é possível estar servindo ao Senhor, mas a sua mente ser ainda totalmente dominada por espíritos malignos de prostituição, de imoralidade. O que Jesus quer para você não é que você passe a sua vida inteira tendo pensamentos imundos, impuros, orgias. O Senhor quer te libertar de uma vez por todas desse espírito sodomita do inferno. Ele quer queimar dentro de você toda a sodomia, toda a imoralidade. Ele quer arrancar isso de você. Sabe o que é o problema? A maioria dos pastores está ensinando as pessoas a melhorar de vida e a não mudar de vida. Nós criamos escolas paliativas. Elas só fazem o leão dormir, mas o leão continua com fome. Deixa eu falar para você. A religião, ela pode até reformar, mas Jesus, Ele é capaz de transformar a vida de alguém. Eu não quero que você viva apenas santidade, mas eu quero profetizar sobre a sua vida pureza espiritual, pureza de coração, pureza na sua mente. A mulher de Ló, ela estava tão apaixonada pelo mundo, que ela morre, ela é queimada, junto com os habitantes de Gomorra, Sodoma e Gomorra. Mas as filhas dele, não. Elas ainda não tinham se contaminado, se prostituído. Elas sobem para as montanhas, e lá naquelas montanhas, virgens, elas começam a ter sonhos eróticos. Elas continuam sendo visitadas por aqueles espíritos malignos, provando que você pode fisicamente estar em um lugar, mas espiritualmente você pode estar em outro. E o que acontece? Nós temos o terceiro fundamento de Moabe, onde os prazeres, eles vêm em primeiro lugar. Os sonhos pessoais, eles vêm em primeiro lugar. Terceiro, eles vêm em primeiro lugar. O que as meninas propõem? Vamos embebedar o nosso pai, mas nós vamos ter descendente. Não importa se isso é uma vergonha, não importa se isso é um incesto, não importa se isso vai trazer maldição, não importa o que Deus pensa disso, o que importa é se os meus sonhos vão ser realizados. E aí entra a imoralidade. Quantas pessoas, elas foram libertas, elas foram tiradas do Egito, mas elas não estão mais ouvindo a voz de Deus. Elas estão flertando com o pecado, flertando com a imoralidade, flertando com a pornografia, flertando no WhatsApp, flertando no Instagram, flertando dentro da igreja. E eu estou dizendo de maneira natural, emocional e espiritual. Em nome de realizações de sonhos pessoais, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa. E aí então, nós temos Moabe. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Moabe é pai dos moabitas. Essa é a lógica. A cidade de Moabe, nascem esses parentes que não são parentes, mas são inimigos de Israel. Sabe essa bagunça? Que a gente não sabe se é amigo, se é inimigo. A imoralidade,
o acordo com o pecado, as concessões com o pecado, elas trazem isso. Hoje, irmãos, a gente já não sabe mais quem é crente e quem não é dentro da igreja. A gente não sabe mais em quem a gente pode confiar. Quando eu era criança, o meu pai fazia o seguinte: a gente gostava de juntar gente lá em casa, os jovens, né? Gostava de juntar lá em casa todo mundo. Meu pai fazia o seguinte: meu pai dormia com minha mãe num quarto, pegava as meninas, colocava trancada num quarto, pegava os meninos e trancava no outro quarto. Hoje em dia está tão perigoso que a mãe tem que dormir com as meninas, o pai tem que dormir com os meninos, porque a gente já não sabe se pode confiar menina com menina e menino com menino. Alguém está me entendendo? Está tudo bagunçado. Isso está acontecendo dentro da igreja. Irmãos, o padrão do mundo não é o nosso padrão. Crente bebendo. Não, eu só bebo socialmente. Irmão, você vai para o inferno com essa redonda. Você vai descer redondo. Pastor, o senhor não pode falar isso, tem 1.300 igrejas te ouvindo. Eu não estou preocupado com o que você está pensando. Eu estou preocupado em pregar aquilo que é a verdade. Músicos, adoradores, em cima do altar, vivendo uma vida de imoralidade. Pastores em pecado. E depois a gente acha ruim que o pastor A ou B colocou na internet. Eu não estou discutindo o meio. Eu quero dizer que eu não concordo com o meio. Mas eu quero dizer, irmãos, que o próprio Jesus, Ele quer fazer isso. Ele vai pegar aquilo que está escondido na sua vida e vai trazer à luz. Porque Ele não vai casar com uma moabita que ela vive aquilo que Moabe vive, mas Ele quer resgatar uma moabita para fazer dela uma israelita que vai se casar com Boaz. Deus, Ele vai rejeitar Vasti. Deus, Ele vai rejeitar mulheres de puro sangue, de sangue israelita. Deus, Ele vai queimar pessoas que têm origem, que têm família, mas que não vivem a verdade. Mas sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar pessoas que não são, Ele vai pegar moabitas e Ele vai levar para a terra do pão, e Ele vai fazer com que essa moabita seja curada, transformada e se case com Boaz. Deus escolheu Ruth, uma moabita. Será que não haveria mulheres em Israel para casar com Boaz? Será que não haveriam mulheres justas, dignas para casar com Boaz? Mas Ele quis provar, há 4.000 anos atrás, que Ele iria escolher moabitas. Ele ia escolher pessoas que não têm, que não merecem, para se casar com Ele. Agora, a hora é agora. Existe uma grande possibilidade de que Ruth fosse filha de um líder, talvez de um príncipe em Moabe. Existe uma grande possibilidade de que Ruth, ela não fosse uma qualquer, mas que ela fosse filha do rei de Moabe. Nós estamos caminhando em um lugar onde os estudos apontam, então eu não posso dizer que sim, nem que não. Mas se ela era uma plebeia, ou a filha de um príncipe, ou a filha de um rei, nós não sabemos precisar. Muitos dizem que ela era filha do rei de Moabe. Mas uma coisa ela diz, e nós vamos falar disso na próxima semana. Ela diz: o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. A decisão dessa moabita é completamente diferente. Ela se desliga das boas ideias.
ela se desliga das Campinas Verdes, das facilidades. Ela se desliga do terceiro fundamento, da imoralidade, das barganhas, das negociações. Ela diz: eu não tenho mais nenhum acordo com a imoralidade, eu não tenho mais nenhum acordo com os meus sonhos pessoais, eu não tenho mais nenhum acordo com as boas ideias, mas uma coisa, Noemi, eu faço, eu vou seguir você, porque eu vejo Deus na sua vida. O seu Deus vai ser o meu Deus, e aquilo que Deus está falando com você, eu vou caminhar nisso. A gente fala disso semana que vem, mas não foi Noemi que convidou Ló, não foi Noemi que tentou a sorte, não foi Noemi que chamou Ruth e Orfa. Entendeu por que eu fiz assim? Mas foi Ruth que decidiu: eu não estou tentando a sorte, eu estou seguindo a voz de Deus através da sua vida. Você não precisa chamar ninguém, mas tenha uma certeza: quando você viver o Evangelho, as pessoas vão te seguir. O problema não é você convidar pessoas, ou é? Esse é o problema. A chave, o segredo, é que você vai viver uma vida tão intensa em Deus, que as pessoas vão querer seguir você. Hoje, tem tanto convite na internet, para você ser mentoreado, para você ser discipulado, para você ser treinado. Tem tanto curso sendo vendido por aí. Sabe o que está faltando? Pessoas que inspirem. Pessoas que estão dispostas a viver para cumprir o propósito de Deus na vida delas. Então, eu quero caminhando para a nossa conclusão nessa manhã. Moabe é um lugar perigoso para permanecer. E o que é Moabe? Lugar de boas ideias. Você não ora mais, você não ouve Deus, você não se submete a autoridades, mas você é uma pessoa genial, criativo. Cuidado, porque o seu perfil, ele pode ser considerado o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu me refiro aos sanguíneos. Os sanguíneos são tão criativos que se o sanguíneo não parar um minuto, ele pensa que é o Espírito Santo de Deus. Porque o sanguíneo, irmãos, tem ideia a cada 5 segundos. É um negócio incrível. Difícil do sanguíneo não é começar, é terminar. E hoje nós estamos misturando temperamento com espiritualidade. O sanguíneo é capaz de ver 1000 saídas, ideias, mas ele é incapaz de executar. Deus não precisa das suas ideias, Deus precisa da sua obediência. Segundo, Moabe, esse conceito, é esse lugar aonde os meus sonhos são realizados. Ruth rompe com isso. Você tem que romper com isso. Deixa eu dizer para você, você precisa romper com esse lugar. Não são os seus sonhos, são os sonhos dele realizado através de você. Moabe é um lugar perigoso para permanecer, porque é um lugar onde vale tudo. Moabe é um lugar onde guerra é guerra. Moabe é um lugar onde, o meio não importa, o que importa é o fim. Se você estudar administração, você vai ver o quanto a própria liderança, ela está influenciada por preceitos moabitas. Há quem diga, não importa o meio, o que importa é o fim. O que você está passando agora não importa, negocia, faz, o fim vai justificar o meio. Está amarrado em nome de Jesus. Essa é a minha área, irmãos, é administração. Administrar significa a capacidade de influenciar as pessoas para que elas façam aquilo que você. Agora deixa eu dizer algo para você. A sua vida vai inspirar, a sua vida vai influenciar outras pessoas, diga amém.
mas você não vai fazer o que você quer. Você vai levar as pessoas a viverem a vontade de Deus para a vida delas. Aqui na MCM nós não vamos segurar ninguém. Nas igrejas nós não vamos segurar ninguém. Nós não queremos que a MCM cresça. Nós queremos que o nome de Jesus seja conhecido até os confins da terra. Quantos irmãos aqui que estão comigo que me ajudam? Eu tenho pelo menos 8 pessoas ao meu redor específica. Eu estou disposto a abrir mão de todos eles. Nós temos algumas igrejas filhas. Tem líderes lá. Se Deus falar com eles, irmãos, que eles possam ir para as nações da terra. Nós não vamos segurar o Tom e a Tati. A não ser que aqui seja Belém para vocês. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela assim, ó, aqui é Belém para você? Aqui é Belém. Pastor, aqui é Belém, mas eu não estou vendo pão. Aqui é Belém, mas não está chovendo como deveria. Pastor, aqui é Belém, mas eu estou passando uma luta. Então eu quero dizer algo para você nesse dia de hoje. Se você tem certeza que é Belém, e você está passando por prova, esse é o lugar para você permanecer. Não adianta mudar de cidade, se não mudar de coração. Não adianta mudar de igreja, se não mudar de comportamento. E se mesmo assim, estar em Belém, parece que não tem chuva, parece que não tem pão, a chave é simples. Muda o seu coração. Deus está sinalizando para você que tem algo errado. Se alguém está doente, essa pessoa está com febre, pelo amor de Deus, não ore para a febre ir embora. Você nunca ora para a febre de alguém ir embora. Você repreende aquele espírito de enfermidade. Porque a febre é um sinal de que tem alguma coisa escondida que está muito errada. E hoje, nós estamos fazendo diferente. Nós estamos orando para Jesus tirar a febre das pessoas. E elas têm uma garganta infeccionada. Elas têm uma gastrite. Elas têm um câncer dentro delas. Eu não vou orar para Deus tirar a febre de ninguém. Mas eu vou orar para que esse câncer seja arrancado de dentro de você. Se você está em Belém, por pior que esteja a situação, permaneça. Esse é um lugar seguro para você. Mas se você está em Moabe, eu quero dizer para você, mesmo que não tenha nenhuma esperança financeira, você que está me ouvindo na sua casa, Deus falou para você vir para a MCM, você ainda não veio. Deixa eu dizer para você, sai de Moabe e vem para Belém.